E eu vou trazer um depoimento de uma pessoa que deu depoimento em 2021. Então significa que eu atendi ela lá por 2020, porque eu sempre espero um tempo para que a pessoa possa falar desse depoimento já sentindo que ela conseguiu algo em cima dessa situação. Ela é uma mãe, esposa e ela é uma professora, terapeuta capacitada. Ela disse para mim, não falou Lourdes, mas ela disse assim, terapeuta capacitada, super profissional, atende a todos de maneira cordial e educada. Só tenho a agradecer por sempre atender muito bem a mim e a minha família. Vocês fizeram a diferença na minha vida. Através da análise corporal, pude me descobrir através dos meus traços de personalidade. E assim, aprender a me cobrar menos e ser melhor e viver melhor. Com o estudo dos meus traços de caracteres, estou mais atenta aos detalhes, lutando pelos meus objetivos com mais força, motivação e agora, conhecendo minhas limitações e trabalhando com minhas potencialidades. Recomendo com certeza a todos os colegas e amigos a terapia da Lourdes. Bom dia você, Rádio 20 da Rádio Santana, realmente que tenha um bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia. Que realmente seja uma semana agradável. E eu vou falar um pouco também que o dia tem muito a ver com o que você vai pensar nesse dia. Se você pensa negativamente, negativo será. Se você pensa mais positivamente, positivo será. Se você pensa mais ou menos no muro você estará, né? Então, tem que sempre ter esses cuidados. O que eu faço pelo meu dia? Ou então, no sentido assim, porque o meu passado foi muito complicado, eu vou ficar muito preocupado com o meu futuro. E aí você não vive hoje. Eu sempre lembro isso de novo. Você, Rádio 20, que está ali do outro lado da rádio, pensa quantas vezes você deixa de viver hoje. Pensando numa coisa, agravando em outra, e você não vive hoje. Vamos parar com tudo isso e vamos cada vez mais viver o hoje. E também eu te convido para você visitar o meu site. Meu site foi renovado, tá bonito, você tem uma facilidade de buscar o que você precisa, pula de um lado para o outro, te leva lá no Google Meu Negócio. Então faz você entender quantas pessoas, tem quase 100 pessoas que deram depoimento ali já, para você ter uma ideia sobre a terapia e a Lourdes Maria que está aqui vos falando, né? Então venha descobrir o poder da terapia na sua vida, como essa professora, mãe, esposa fez e trouxe a família dela toda para fazer a análise e ter uma vida nova e diferente com eles. Então não adie, a gente tem o costume de adiar, tudo é importante, tudo é importante. Ah, mas eu vou deixar para a semana que vem, vou deixar para o mês que vem, mais ou menos como às vezes a gente faz com relação a começar a fazer um exercício físico. Mas às vezes não é importante, porque eu sempre falo de novo, se 90% mais ou menos de tudo que vira doença começa com ansiedade, então não deixa virar doença. Vamos cuidar disso na ansiedade, antes que vire uma depressão profunda, e aí você consegue literalmente refazer a sua vida. Então, buscando a paz no lar. Por que buscando a paz no lar? Porque ali se 90% do que na vida acontece por ansiedade, aonde que está o maior problema da ansiedade de tortura ou a ansiedade de uma vida leve? Então, buscando a paz no lar, transformando conflitos em conexões no seu relacionamento. Então, por que eu preciso tentar transformar conflitos em conexões? Conexões é algo que vai te ajudar a te colocar em alguns lugares mais sadios, e os conflitos vai te colocar a achar-se, às vezes, o poderoso ou a poderosa, e poder continuar reclamando da vida, mas antes de você estar reclamando da vida, algo você está fazendo para que as reclamações possam começar a acontecer nesse lugar. As discussões as discussões constantes em um relacionamento podem roubar a alegria e a leveza do dia a dia. Sim, ao invés de oi meu amor, como é que você está? Que tá de bom na tua vida? Como é que foi seu dia a dia? Pode também estar os conflitos, e aí roubando essa alegria, essa leveza da sua vida. Em vez de um porto seguro,
porque na vida, no casal, os filhos precisam encontrar nesse relacionamento um porto seguro, e como você, marido e mulher, também querem ter nessa relação um porto seguro. Em vez de um porto seguro, a relação se torna um campo de batalha, onde cada palavra pode ferir e a distância emocional cada vez aumentar mais. A distância emocional tem a ver com o ambiente doentio que você vê. Eu outro dia estava comentando com algumas pessoas o quanto o celular ele pode ser um traidor com um casal sentado no sofá. Concorda? Vamos ver se o Mauro vai concordar. Muitas vezes a gente sabe, dentro da linha que eu trabalho com casais, com famílias, muitas vezes o casal está sentado no mesmo sofá, isso sim, rádio ouvinte, no mesmo sofá da sua sala, o casal está sentado no mesmo sofá, e cada um com o seu celular, e pode estar traindo sentado ali no sofá, com palavras, com emoções, com meu amorzinho, minha querida, agora não posso, e coisa assim. Pode estar traindo, o casal sentado no mesmo sofá da mesma casa, na mesma sala. Pode estar traindo. Aí a gente pode dizer assim, nossa, mas o celular, na relação desses dois, parece meio diabólico. O celular não é o celular. É as pessoas que estão com esse celular na mão e estão com a mente mais além do que pode. Achar um homem bonito, achar uma mulher bonita, isso os olhos enxergam e não tem problema nenhum. O problema é começar a sediar, começar a ver mais coisas, começar a querer, começar a achar emocionalmente mais bonito. Aí começa assim a relação de um possível desentendimento, uma possível traição. E veja, no mesmo sofá, os dois sentados na sala, no mesmo sofá, nesse mesmo sofá pode estar acontecendo uma grande traição através do celular de cada um. Então vamos pensar diferente, chegar em casa, evite o celular, deixe ele lá do lado, você como marido e mulher, conversam, tem os seus diálogos, você marido e mulher com crianças, sentam ali, rolam com as crianças, fazem qualquer coisa, evitem ter isso que entre vocês dois no mesmo sofá, não esqueçam disso, você rádio ouvinte. Muitos casais no mesmo sofá sentados estão traindo, já com palavras que quando não estão ali, pode ser com a humanidade toda, né, que eles têm dentro deles. Então, evitar isso, que isso seja um lugar, um porto seguro, e não um campo de batalha, né, nesse lugar, nesse ambiente de casa. Essa rotina desgasta o amor, a confiança e a cumplicidade, deixando cicatrizes difíceis de curar. Nenhuma história a dois se fortalece no meio de críticas e falta de compreensão. Não há como ter crescimento, e sim mais sensação de não ser um porto seguro. Mas existe uma luz no fim do túnel. Qual é essa luz que existe ali no meio do fim do túnel? Superar esses conflitos é um passo importante e possível, que começa com a vontade de entender que realmente está acontecendo. Então, ter uma vontade de entender, meu amor, o que está acontecendo com você? Ou o outro também, o que está acontecendo com você? Às vezes eu já peguei casais que um deles tem vontade de ficar conversando do seu dia a dia, do seu trabalho, e o outro não tem paciência de ouvir. Às vezes a gente precisa sim ter um pouco de paciência de ouvir, porque se a pessoa é mais oral, ela é mais emocional, ela quer estar falando do que aconteceu com ela, inclusive fora do trabalho, inclusive fora desse ambiente. A pessoa que já é mais racional, mais seca no sentido das emoções, já acha isso muito pesado, ter que estar ouvindo a pessoa que é mais emocional. Mas é necessário fazer isso para que haja uma evolução. E aí você vai me perguntar assim, como é que eu sei se a pessoa é mais racional, mais emocional? Por isso existe a terapia de casal, onde você possa entender como você funciona, como o seu cônjuge funciona e o que fazer para que a vida de vocês seja com maior leveza e com maior cuidado um com o outro e não com encrencas um com o outro. Então, ver isso muito mais fácil. As brigas já são mágoas antigas. Normalmente isso é verdade. Você não briga por uma coisa que aconteceu agora, há pouco. Você normalmente começa a brigar com aquilo que eu falei, com o passado, porque você quer falar aqui agora, que aquilo aconteceu lá,
e aí você acaba sem querer levando para o futuro. Então você sempre tem esse mesmo problema, essa mesma forma, que não é uma forma, de poder falar sobre isso. Para encontrar a solução é fundamental conversar com serenidade e respeito, buscando ouvir o outro de coração aberto. Outro dia eu vi alguém dizendo assim no meu consultório, eu gosto de viajar, mas tem lugares que o meu cônjuge gosta de ir e eu não gosto. Então ele vai para um lado e um deles vai para um lado, outro vai para o outro. Para quem trabalha fora, sempre está lá fora com todo mundo, sair, viajar e ver mais alguma coisa, sem a necessidade dessa pessoa que está em casa, porque hoje a gente sabe que tem homens trabalhando em casa, em office, e tem mulheres trabalhando em casa. Então aquela pessoa que está em casa, ela vai querer sair no final de semana, ela vai querer viajar, e ela vai querer viajar junto com a pessoa. Então quando essa pessoa me disse assim, não vou, se eu não quero olhar uma coisa, eu arranjo um outro passeio nesse lugar, e cada um vai olhar o que quer. Para uma mulher, principalmente você homem, para uma mulher, você pegar um passeio e ela outro, é muito desagradável, porque nós mulheres vamos estar naquele lugar e vamos estar olhando os casais. E vamos sentir naquela figura daqueles casais, nossa, que lindo, ele tá aí com ela, tá passeando com ela, e ela tá sozinha. Ela está tão sozinha quanto ela está a semana inteira em casa. Ou esse homem está tão sozinho quanto ele está a semana inteira trabalhando ali em casa, trabalhando sim, comercialmente, mas em casa. Então, cuide um pouquinho disso. Você pode não querer sair, porque você trabalha fora, não quer sair no final de semana, mas quem trabalha em casa tem vontade de sair. Aí a desculpa se usa, então vamos buscar tal amigo para sair e jantar. Não é para buscar nenhum amigo, é vocês dois que são para ir jantar. Então, olhar um pouquinho para esse romantismo que começou lá atrás e que tem que continuar. Leve e saudável, porque você merece ser feliz. Mais um pouquinho sobre a felicidade que você procura. Olha aqui, mais um depoimento. Um senhor que estava com uma certa idade, estava muito desanimado. Ele escreveu assim no depoimento dele: excepcionalmente incrível. Recuperei minha autoestima e ela está em muito alta hoje. Profissional competente de alto nível, estou muito satisfeito e recomendo. Isso, ele deu esse depoimento em 2023. Significa que eu atendi ele lá por 2022. Para depois ele dar esse depoimento, né? E outro ali, marido, pai, reconquistando o seu espaço. Foi muito boa, aprendi muito, coisa que nem imaginava na minha vida. E agora tenho uma qualidade de vida melhor. Também um senhor que aqui está no depoimento em 2023. Então, lá para 2021, 2022, ele passou pela análise por algumas sessões terapêuticas e que ele consegue falar sobre isso dessa forma. Então, a terapia é como um mapa que revela os caminhos que vocês dois, ou você como ser humano, já percorreram ou percorrem ou estão percorrendo juntos, mostrando os pontos fortes e os desafios que precisam ser enfrentados. Sempre falando, não se trata de encontrar culpado na relação a dois, ou mesmo você, no seu trabalho, em casa, com a sua família. Não interessa, nunca o problema dentro de uma sessão terapêutica é encontrar o culpado. Sempre é entender por que isso acontece, por que o funcionamento seu com relação ao seu trabalho, seu com relação ao seu pai e mãe, ou com relação aos amigos, ou seu com relação ao seu cônjuge, estão funcionando. Então, não se trata de encontrar culpados, mas de entender como cada um funciona, como a relação de vocês precisaria estar funcionando. Com essa clareza é possível construir um terreno muito mais saudável para florescer melhor e para uma vida que a vida continua sendo saudável. Então, precisamos sempre pensar, ter um ambiente saudável. Se ele é saudável para mim, automaticamente ele vai ser saudável a qualquer um que estiver aqui. É a chance de transformar brigas em aprendizado, de fortalecer conexões e de construir uma parceria que consiste nesses desafios e torna a vida cada vez mais adorável e menos doentio. Afinal, todo casal merece viver um amor que une, que inspira e que eleva, não que
separa e entristece. Então, você casal, você filho, você pai, você mãe, você cônjuge, penso nisso. A Rádio Santana, nesse movimento das terças-feiras, Vida Saudável, te dá essa oportunidade de você olhar. E se você quer entrar em contato comigo, 429-9992-0018. Obrigado, Mauro, e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana. Ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.